volta com o painel político, conforme prometido, o vereador Marcos da Prestação falava sobre o rio Tapacurá. Nós questionávamos a respeito da política ambiental versus a necessidade de industrialização. E o vereador falava sobre o rio Tapacurá. Verdade, Luiz. A questão do rio Tapacurá se tornou uma preocupação, eu acredito que deve ser a nível nacional. Nós fizemos uma audiência pública, convocamos IBAMA, CPRH, mandamos convite para o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para todos os órgãos competentes, que foram muitos, mas infelizmente muito poucos compareceram. Entre eles o IBAMA compareceu e poucas pessoas na Câmara, porque na realidade não sabem o motivo, a preocupação que o rio Tapacurá deve levar hoje, já que o rio Tapacurá ele tem uma nascente em Gravatá, Xangrande, Pombos. As fluentes são 7 fluentes do rio Tapacurá, e que essa água abastece hoje não somente Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, uma parte de Recife, que é a barragem de São Bento, né? Após o Monte das Tabocas, glorioso Monte das Tabocas, que se a gente fosse falar aqui, iria falar muito programas, tempo, né? A gente vai falar, de repente a gente fala mais na frente. Então, nós adiamos esta audiência pública e estamos preparando, além da gente ter divulgado em redes sociais, em rádios, em Vitória de Santo Antão, colocado carros de som na época para anunciar, mas infelizmente o pouco interesse da população. Mas eu acho que precisa muito de um investimento em infraestrutura, principalmente saneamento básico, já que 70% dos esgotos de Vitória de Santo Antão e de Pombos, da cidade de Pombos, caem todos dentro do rio Tapacurá. E é uma tristeza ver o rio Tapacurá estar morrendo. É muito bom, a nova política, né? As novas apostas da política pernambucana já tem esse pensamento, né? Esse pensamento que se perdeu ao longo dos anos, e por isso que nós temos tantos desmandos ambientais, tantas perdas ambientais na fauna e na flora. Mas este segundo bloco era exatamente para a gente tratar de retrospectiva nacional, do que aconteceu um pouquinho na política nacional, na política pernambucana, na economia, nos negócios, enfim. Eu vou começar pelo Canário Cagliari. Canário, o Brasil teve uma grande mudança na esfera política, na estrutura política, com o Bolsonaro, com esse novo governo que aí está. Você acredita que isso proporcionalmente pode acontecer também já a partir das próximas eleições para prefeito? Eu acho que pode influenciar, porque não tem como não influenciar, né? Mas uma coisa que eu deixo muito claro, que eu, nas minhas vivências, repetindo de novo a expressão, realidade real. A população do Brasil são 230 milhões de habitantes. Eu tenho quase certeza que não vai ser um presidente da República que vai resolver ou vai influenciar na melhora. Se a gente não melhorar a população como um todo, na questão da educação, na questão da melhor qualidade de vida, na questão ambiental, a gente não vai a lugar nenhum. E isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se você pensar muito, muito seriamente, por exemplo, a gente ouviu muito no noticiário a questão da Amazônia em chamas. Mas a Amazônia está em chamas há anos, há centenas, dezenas de anos. Não vou falar centenas não, porque eu não sei, mas dezenas sim. E as pessoas botam fogo porque elas acham que é mais fácil, é mais barato. E ninguém pensa, por exemplo, por que Recife existe? Recife existe porque existe o rio Capibaribe. As pessoas chegavam, os portugueses e os holandeses principalmente, chegaram e subiram o rio. E fizeram e fundaram a cidade. Então, assim, a gente tem que começar a achar. Aí tem um professor da Universidade Rural que brinca, fala assim, por que será que toda grande cidade do mundo está perto de um grande rio? É o contrário, né? O rio chegou primeiro que a cidade. Existiu o rio e as pessoas foram para lá por causa da cidade. É o rio Sena, em Paris, é o rio Thames, em Londres, é o rio Hudson, em Nova York, é o Recife, é o rio Capibaribe, em Recife. Não guardando as devidas proporções, óbvio, mas assim, a água e o rio é fundamental para a existência de vida. Então, a gente tem que começar a pensar na natureza, na questão ambiental, de um jeito muito mais pragmático, um jeito muito mais... Sem natureza, o ser humano ele não vai existir. Ou seja, quando o ser humano descobrir que ele também faz parte da natureza, que ele também é a natureza, que ele também é a evolução da natureza, ele vai se tornar um pouco mais fácil. O Canário pontuou algo fundamental. Não
vamos imaginar que qualquer governo, inclusive qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente, sozinho vai mudar a realidade de um país da extensão do Brasil. 230 milhões de pessoas neste país. A sociedade, as ações sociais, né, as nossas cobranças, nossos acompanhamentos, sim, é que podem provocar, promover as grandes mudanças que o Brasil precisa. Mas, meu vereador, o lado social é cada vez mais carente no nosso país. Pernambuco não fica fora disso. As últimas estatísticas dão conta de que nossa saúde, ela piorou e as ações de segurança pública, né, os níveis de criminalidade aumentaram. Na sua opinião, que trabalhos devem ser feitos a partir dos municípios? Da mesma forma que não é só o presidente da República que resolve, não é só o governador do estado que resolve, né? Como esse trabalho pode ser feito pela sociedade como um todo? Em primeiro lugar, Luiz, a gente sabe que a carência está sendo cada vez mais. Pessoas carentes. O trabalho social acho que é um conjunto. É um conjunto entre o governo municipal, governo do estado e governo federal, né? Nós temos aí alguns cortes federais também na assistência social que precisa ser olhado com carinho, porque na realidade, cada dia que se passa a gente vê mais. Eu costumo dizer que nós vereadores é aquele político que está mais perto do povo. Eu, por exemplo, eu estou todos os dias na rua, nos bairros, nas comunidades, vendo o que precisa, junto com a minha equipe, junto com a parte do meu gabinete, para poder a gente ver o que a cidade está precisando, o que o bairro está precisando, para poder levar uma qualidade de vida melhor à população, já que a gente está escutando todos os dias a população bem pertinho de nós. Por exemplo, nós temos um trabalho social, eu como vereador com recursos próprios, chamado ASA, Ação Social Esse Sim, que a gente traz, acredito que durante esses 3 anos de mandato, a gente tem mais ou menos umas 200 famílias sendo atendidas, trazendo de Vitória para a região metropolitana para consultas médicas, e a gente acompanha de perto a situação do povo, a situação dos hospitais de Recife, o que está precisando tanto ser investido. Então, eu acho que a população, principalmente, tem que olhar com um olhar diferente e tentar mudar essa situação, já que tudo olhar está... e cobrar, não é? Olha, isso, verdade. Olhar, além de olhar, cobrar e também tentar fazer diferente. Como fazer diferente? Fazer diferente trazendo pessoas novas, pessoas diferentes. Por exemplo, eu me sinto honrado em ter participado das eleições de 2016, já que nunca fui um cabo eleitoral, como já disse, e saí vencedor. Então, isso me faz cada dia sair de casa para honrar não somente... A responsabilidade agora aumentou. Verdade. Não somente para honrar os 1.493 votos que eu tive em 2016, que isso para uma cidade no porte de Vitória com praticamente 300 candidatos, a gente terminou as eleições em 13º lugar. Isso para mim é muita coisa. Então a responsabilidade dobrou. A responsabilidade do dever de cada dia sair de casa e poder representar bem, não somente essas pessoas, porque hoje eu sempre digo, represento quase 150 mil habitantes e mais ou menos 56 bairros que Vitória tem. Então a gente tem serviço prestado em todos os bairros e procurando todo dia. Aí o meu gabinete diz, porque eu saio procurando problema, a gente sai procurando problema para poder dar a solução para o povo, que merece o nosso respeito e a nossa admiração. A educação é fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer nação. Eu vou aproveitar o Canário Cagliari, que tem um instituto que fomenta muito bem a educação, que tem algumas ações sociais, a exemplo do que o vereador acabou de falar. Canário, a educação, qual é a contribuição da educação que poderia enriquecer ainda mais o nosso Estado? E o que o Instituto Boa Vista já fez nesse sentido e está fazendo? O Instituto Boa Vista fez muitas coisas e uma das ideias que eu propus e não aconteceu, infelizmente, mas está aí a ideia, eu vou falar aqui abertamente. O Instituto Boa Vista estava presente nesse momento e uma das ideias, a gente conseguiu levar algumas comunidades, levar dança, levar folclore, levar a educação no sentido mais amplo da palavra,
no português, na matemática, enfim, educação formal, educação mais informal, educação mais coletiva, né? Uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, a Prefeitura do Recife, vamos falar do Recife, onde está o Instituto, onde eu trabalhei mais. A gente andou, fez umas caminhadas pelas comunidades e a gente descobria que tinha muitas pessoas que moravam, por exemplo, num bairro um bairro periferia da cidade do Recife, e ia para a Prefeitura todo dia de ônibus. E a ideia que eu tive, o cara falou assim, seria subprefeitura? Não, não é subprefeitura, seria o cara, em vez de pegar o ônibus para ir para a Prefeitura, ele fica no bairro dele. Ele não é funcionário da Prefeitura, então ele vai cuidar do bairro dele, não precisa ir lá na Prefeitura. Inclusive vai economizar o transporte coletivo, não vai precisar encher um monte de gente dentro do ônibus e não vai precisar da alimentação para ir na Prefeitura. Ele pode ficar no bairro dele e ele faz o trabalho no bairro dele. Tem uma calçada quebrada, tem uma praça estragada, tem um banco quebrado, tem uma igreja, não sei. Vamos trabalhar aqui. E não tem só um, tem 2, 3, 4. Imagina se você fizesse isso em todas as comunidades do Recife e todas as pessoas que precisam ir lá para o prédio da Prefeitura não precisarem ir, ficarem lá na comunidade cuidando. Não seria subprefeitura, seriam prefeituras, o próprio funcionário. Não precisa eleger um subprefeito ou arranjar outro custo extra. Não, o cara fica na comunidade e vai cuidar do que ele precisa. O que ele precisa cuidar aqui? A escola não está bonita, vamos pintar a escola. A calçada quebrou, vamos consertar a calçada, essas coisas todas. Gente, o nosso programa Retrospectiva 2019 está chegando ao fim. E quando o conteúdo, eu costumo dizer isso, quando o conteúdo é bom, é um bate-papo. E o bate-papo, ele flui e extrapola o tempo de TV. Eu vou agradecer ao vereador de Vitória de Santo Antão, Marcos da Prestação, e vou deixar também, na sequência, os agradecimentos a Canário Cagliari, o nosso empreendedor social do Instituto Boa Vista, que já faz muitos trabalhos. Canário, começando por você, nossos agradecimentos aqui do Painel Político. Muito obrigado, feliz de estar aqui participando e contem comigo. Se precisar, estou aqui, só chamar. Vereador. Muito obrigado, Luiz, ao Painel Político pela oportunidade de estar aqui. E aproveitando essa oportunidade, gostaria de desejar a todos os pernambucanos, né, todos os brasileiros, principalmente ao nosso estado de Pernambuco, e em especial à minha cidade, Vitória de Santo Antão, um 2020 repleto de felicidade, realizações, de muita paz, muita saúde e muita coisa boa para que a gente venha desfrutar, porque o povo precisa. Bem lembrado, vereador. Este 2020 que já começou, este é o primeiro programa em retrospectiva. Eu também encabeço as palavras do vereador Marcos da Prestação e o sentimento do Canário Cagliari, que nós todos, do painel político, da GUD Pernambuco, de Pernambuco e do Brasil, tenhamos um 2020 maravilhoso, espetacular e principalmente de muita fé e muita luz. Obrigado, até o próximo programa.